No primeiro filme, um cometa caiu na Terra e acabou com quase tudo. No segundo, descobrimos que a parte mais resistente da humanidade não foi a esperança, o amor ou a capacidade de reconstrução, mas sim a vontade de tomar decisões burras em ambiente contaminado. Por isso, além de apontar todas as incoerências do filme, ainda vou salientar porque nessas mesmas situações você não sobreviveria. Então vem ver Tudo de Errado com Destruição Final 2. Bora pro vídeo! O filme começa com John explorando os arredores do bunker. Tem uma tempestade se formando no litoral, mas eu acho que você tem tempo. Eu não vou demorar. Mas se eles só acham que tu tem tempo, vai arriscar tua vida por um kit de encanador. A privada entupida tá fedendo tanto assim pra tu não poder voltar amanhã? John vasculha o navio e encontra uma caderneta com uma plantinha e a fica contemplando. Agora imagina se ele não tivesse preocupado em não demorar. John, tá me ouvindo? John, você tá me ouvindo? Mas por que diachos esse animal não responde de uma vez? Ele acha que os caras podem estar querendo oferecer um novo plano da Vivo. A tempestade virou na sua direção. Quanto tempo eu tenho? Nenhum, tá em cima de você. Oh, quem poderia imaginar? Ele sai correndo e a tempestade que se formou numa velocidade surpreendente não se desloca na mesma velocidade. Pode ter certeza que aqui você teria ido pro saco. John volta a tempo pro bunker, enquanto isso sua esposa está em reunião com o comando, que debate sobre a diminuição da radiação. Não dá pra prever quando os níveis vão ser seguros. Vamos torcer pro vento limpar a radiação. Tirando o fato de que vocês estão lidando com a escassez de alimentos para diversas pessoas, o que não deixa margem para vocês ficarem contando com a sorte, este abobado tá aí há 5 anos e ninguém explicou para ele como a radiação funciona. Tudo bem ele estar aí para responder qualquer pergunta que possa vir do público, mas se ele tá aí já era para estar melhor informado. Então a Allison sugere irem para a Europa, que está um pouco mais segura do que a atual localização deles. Vocês estão dizendo que morrer mais devagar ainda é morrer? Quem é que tá dizendo isso? Ela pode estar dizendo que lá vocês têm menos chances de morrer, ou que lá vocês terão mais tempo. Então da onde tu tirou essa interpretação? Me mostra o original. We just say that dying slowly is still dying. Ah, Elias lembrou de uma decisão anterior de que procurar um lugar quase tão ruim quanto o que eles estão não é um bom negócio. A dublagem que pensou que mudando levemente o que ele disse não tiraria o sentido do diálogo, mas... E quem disse que isso é problema meu? Então a doutora Tanajura aponta outro lugar. O tamanho e o formato da cratera impedem que as tempestades radioativas se formem. Pela profundidade, nós achamos que isso impede que o ar poluído entre. Mas isso não faz sentido nenhum. Uma cratera profunda até poderia criar uma espécie de microclima, mas não impediria a formação de tempestades nem purificaria a atmosfera. Sem contar que uma cratera profunda poderia virar uma panela de poluição, não uma zona segura. Vocês descobriram o único buraco do mundo onde poluição respeita limite geográfico, porém Lindonoros lembra que a cratera fica na França e eles não têm como chegar lá. Então a Allison feiticeira Paul Garrett muda de assunto. Sobre o sinal de socorro que nós recebemos de fora. Lógico que é de fora, né? Porque alguém mandaria sinal de socorro pra vocês aí de dentro do bunker? Gente, eu me tranquei no banheiro! Nós não temos comida para mais 50 bocas. Não temos comida nem para 5. E não sabemos se vão trazer doenças, nem quanta radiação já absorveram. Tirando o fato que vocês acabaram de discutir sobre a escassez de alimentos, Lindonor tá certo e levando em consideração que os militares deixaram centenas de milhões de pessoas morrerem para levar pro bunker apenas um seleto grupo de elenco principal, duvido que vão dar espaço para uma votação que acabe na aprovação de um resgate. Vamos mandar o Snowcat amanhã. Se você tivesse nessa base, mesmo que nada mais acontecesse, você morreria de fome pela incompetência dos líderes do abrigo. A reunião acaba e a família Garrett se reúne em uma festa. A segurança pegou ele lá fora.
Tá de brincadeira? Passou quanto tempo lá fora? Foram só uns minutinhos. Se as saídas são controladas, como é que o guri conseguiu pegar os equipamentos, abrir o portão e sair sem ser impedido por ninguém no caminho? O soldado que tava de guarda era o editor. Sei muito bem como é um saco ficar preso aqui. Eu entendo. Imagina com 15 anos. Mas o que tem lá fora de mais atrativo do que aí dentro? Não é como se tu tivesse preso em casa em um mundo normal. Ele tá sendo um idiota. Como você. Você sempre sai. Sai pra procurar suprimentos. Tu quer comparar isso a um guri que sai só pra fazer M? Nem atrás de um PlayStation 5 ele tava. No dia seguinte, o pessoal volta ao trabalho quando um terremoto causa um desmoronamento em que pedregulhos enormes caem sobre a cabeça de John. Mas não se preocupe com esse animal. Se ele aceitou fazer esse filme é porque não tem nada na cabeça. O Yvonne ajuda a sair dos escombros, então John vai atrás da família e manda eles pegarem suas coisas pra partirem. Pega suas coisas, filho. Tudo que for precisar. Pega a insulina. Ah, eu achei que tinham esquecido que o motivo de vocês terem sido barrados pelo exército no filme anterior era o fato do guri ter diabetes tipo 1. Mas não! Vocês se lembraram? Agora, se tu quer saber como o guri ainda tem insulina depois de 5 anos embaixo da terra, sendo que não sobrou nenhum laboratório para produzi-la, problema seu. O filme não lhe deve explicação. Nossos heróis avançam por um corredor encontrando a passagem bloqueada. Não dá pra passar por aqui! Pra onde a gente vai? No túnel leste! Eu não sei o que é pior, se é dessa montoeira de gente só eles se darem conta disso, ou se é a mulher que acabou de se dispor a dividir os poucos suprimentos que tinham com mais sobreviventes não compartilhar essa informação. Aquele corpo tá todo coberto? Pergunta o cara que tá com a camisa aberta no pescoço e responde tá, a mulher que está vestindo apenas uma máscara que não cobre a cabeça. Nossos heróis saem correndo do bunker. Nathan vai ajudar Tanajura sem alertar os pais, pois não quer dividir as glórias, eu acho. Seus pais voltam para ajudá-los, então passam por Lindonor, que está sendo atacado por um grupo que quer sua máscara. E Alison chama o marido para salvá-lo. Fala sério. Tirando o fato de que ela não gosta do cara, ela tá arriscando serem roubados pela mesma galera. E o pior é que um cara retira a máscara de John, que não briga com ele, pois está levantando Lindonor, que podia muito bem levantar sozinho. O senso de autopreservação desse pessoal é um horror. Nossos heróis conseguem uma embarcação e bem na hora que partem, um tsunami devasta a praia. Te falo em timing perfeito. Agora, como é que esses barcos que ficam ao relento em um mundo com tempestades radioativas ainda estão funcionando? O Aquaman tem dado manutenção? Já você, mesmo que fosse um dos sortudos a entrar no barco a tempo e ele estivesse por um milagre funcionando, você lidaria com tempestades no mar e a falta de suprimentos que acabaria gerando várias brigas a bordo até que alguém apelasse para o canibalismo. Eles viajam por alguns dias até que o barco para de funcionar pela segunda vez. Eu vou dar uma olhada. Não adianta. Só temos água e comida. O suficiente para 2 dias. Oh não! Como é que vocês vão chegar na Inglaterra agora? Rápido, fada da conveniência, faça alguma coisa! Chegamos em Liverpool. Não há de quê. Então eles encontram o que restou da população de Liverpool e vão a uma base militar. Lindonor força sua entrada e é baleado. Gonorreio vê aquilo e faz exatamente a mesma coisa que Lindonor estava fazendo, pois acredita que o milico não vai atirar nele por medo de ser acusado de racismo. Eu acho. Uma tempestade começa e nossos heróis correm para pedir carona. Aonde? Londres! Vai me dar o quê? A gente não tem nada. Isso serve. Ah, para com isso, filme. Durante o fim do mundo, por um relógio, o cara vai gastar gasolina e tempo para dirigir 340 quilômetros. Isso contando que ele não vai querer voltar para casa. Desde a Telex Free eu não via um negócio tão bom como esse. Parabéns! O mundo é um lugar perigoso agora. Essas tempestades surgem do nada e te matam em segundos. Obrigado por nos informar. Nós acabamos de chegar de Plutão e não sabíamos o que estava vendo. Doutora Mina, a senhora acredita na cratera? Seria que nem os dinossauros, o evento de extinção. Mas espera aí, o guri quer saber se ela acredita que existe uma cratera ou que essa cratera é um lugar habitável. Se é a primeira opção, ele tá achando o quê? Que o meteoro cai afetando toda a Terra, mas não forma um buraco? Agora, se ele tá perguntando se ela acredita que o lugar é habitável, da onde ele tirou que é igual à extinção dos dinossauros? Se fosse habitável, eles não estariam extintos. Sabe o que houve depois do evento de extinção?
Wilson. A vida voltou. Não apenas voltou, ela floresceu. Floresceu depois de milhares de anos. Mas vocês estão contando que tudo tenha voltado ao normal em 5. Eles param um pouco para esticar as pernas e uma chuva de meteoros passa sobre eles. Nossos heróis se agarram às árvores para não serem arrastados. Porém, quando a imagem é mostrada de longe, tanto a van em que estavam quanto as copas das árvores não parecem ser afetadas por esse vento avassalador. Vai entender. Astrogildo aproveita a pausa dos meteoros e tenta tirar a van da zona de impacto e acaba atingido com ela. O pessoal saqueia suas coisas e seguem a pé. Eles chegam a Londres e encontram a amiga Magnalda que cuida de um asilo. Eu fiquei mesmo depois que o governo parou de mandar alimento e desligou a energia. Mas tem energia elétrica aí? Então quer dizer que tu sozinha tá conseguindo combustível pro gerador e alimento pra toda essa velharada? Olha só! Tu tá tendo a ajuda do Mad Max pra isso ou tu é a Furiosa? Os mocinhos vão encher a cara e Tanajura explica de forma simplificada que a cratera pode ser habitável devido à temperatura alta do impacto, mas a água dos tsunamis somados aos nutrientes das pedras quebradas do impacto. É bem possível que você tenha criado a essência para a vida nova. Ela só esquece de dizer que essa vida seria de algas, bactérias ou outros organismos resistentes. Isso se o lugar não estiver absurdamente tóxico e quente. Mas é que levaria milhares de anos para atingir essa fase e o filme só tem mais 50 minutos. Porém, Dona Magnalda avisa que não poderá partir com eles, pois está num lugar seguro e na mesma hora começa um tiroteio na rua para contradizê-la. The Following Time perfeito. Durante a noite, John tosse até sangrar e sua esposa descobre que ele está morrendo. Os abobados então ganham um carro e uma arma e partem sem encontrar obstáculos pelo caminho e percorrem quilômetros por uma estrada que parece detonada de longe, mas que não gera solavanco nenhum. Tá louco? Esses caras nunca tiveram no Brasil, por isso não sabem o efeito de uma estrada esburacada. De repente, marginais atiram no carro, atingindo apenas Tanajura, é claro. Então John freia pra trocar tiros. Tá pensando o quê? Que um espartano fugiria de uma situação dessas? John mata um dos abobados, então o segundo figurante se aproxima e não atira ao ter John na mira pra dar a Allison tempo de matá-lo. Que atencioso. Agora, no seu caso, provavelmente os criminosos não seriam tão burros e eles esperariam um de cada lado da estrada. Mas se bem que você também não seria burro de parar. Nossos heróis enterram a mulher e seguem viagem descobrindo que o canal da Mancha secou. Bom, pelo menos não precisamos de barco. Pois é, mas vocês não estavam contando com isso. Então se chegassem aí e fosse mar, o que pretendiam fazer? Sair a nado? Então eles encontram várias pessoas atravessando uma ponte de corda. E quando chega na vez deles, o vento resolve se exibir e quando eles vão atravessar a ponte de escadas, um terremoto lhes dá um cagaço. Meu Deus. Tava todo mundo de boa até vocês aparecerem. Nem quebrar espelho e passar debaixo da escada 20 vezes dá mais azar do que andar com vocês. Bateson percebe que a escada dele vai cair, então pula pra escada vizinha atingindo o Nathan. O figurante cai, os mocinhos erguem o filho enquanto o morro que mantém as escadas começa a desmoronar. Mas não se preocupe com esses animais, pois o morro para antes de derrubar a escada deles. Afinal, a padroeira de John é a fada da conveniência. A família Garrett segue a viagem a pé até que encontram uma cratera. E se a cratera do Clark estiver assim? Pode ter sido um fragmento que caiu há uma semana. E tu acha que um lugar que tá assim agora evoluiria ao ponto de ser habitável em 5 anos? Então tá bom. Agora como é que vocês vão atravessar esse deserto com os poucos suprimentos que tem? Não é como se no meio do nada fosse surgir ajuda. Quem são vocês? Mas eu não acerto uma. E não é como se o abobado morasse perto. Ele tava passando ali com sua van. Por acaso essa cratera é ponto turístico e não nos contaram? Sempre atira nas pessoas? A região é perigosa. Deram sorte de achar vocês. Pois é, tu os abordou porque viu que era uma família. Então precisava chegar atirando ou foi só pra gastar munição já que tem em excesso no fim do mundo? Então François os leva pra casa e lhes faz um jantar. Será que ele também consegue insulinas pra eles ou Nathan já se curou da diabetes? Se bem que do jeito que o guri tá reagindo a longas caminhadas e a falta de comida, o fim do mundo deve ter curado ele mesmo. François conta que 2 exércitos estão disputando os recursos da cratera. Recursos esses que... É impossível atravessar. Porém, no dia seguinte... Como eu expliquei ontem à noite, a região inteira
família é uma zona de guerra intensa, mas tem um jeito de contornar. Eu não ia te contar, mas tua tosse me convenceu. A passagem é protegida pelo batalhão de um amigo meu. Procure pelo comandante Jenner. Diga a ele que você foi enviado pelo fado da conveniência. Tem só mais uma coisa. Leva a Camille com vocês. Ah, não força amizade, filme. O cara conheceu esse pessoal ontem e ele mesmo disse que não sabe em que condições está a cratera. E pra acessá-la tem que atravessar uma zona de guerra muito perigosa. Como é que ele pode achar que isso é o melhor pra filha? Reconheceu o Leônidas, por acaso? A gente leva ela. Ah, faça-me o favor, porque o John tava relutante. Levar a guria é a melhor chance que ele tem pro François lhe emprestar o carro. E ele também, de quebra, arranja uma companheira pro filho. Quanto à segurança da guria, se o pai dela não tá preocupado, porque tu deveria. E a guria reage numa boa. Afinal, ela sempre sonhou em ser dada pra estranhos. Nosso herói segue em viagem, param pra descansar e são abordados por militares. Vai aller jusqu'au cratère. Pra cratera? Sabia que tem que passar por uma zona de guerra pra chegar lá? A guria tava falando em francês contigo. Por que passou a falar em inglês? Foi só pra mostrar que na França não tem uma viva alma que não seja bilíngue. Então eles escolhem um momento em que está havendo um confronto intenso pra passarem. O filme tá acabando, não há tempo pra precauções. Eles chegam à base e descobrem que o comandante Janete tá morto. Mas nosso herói fala para os militares que, diferente de todas as outras pessoas que estão esperando pra serem levadas à cratera, ele é o protagonista. E logicamente isso resolve. Então eles avançam pela estrada. Rebeldes! Mas como é que os rebeldes passaram pela passagem defendida pelo exército? E logo na vez de vocês? Aí eu digo que esse pessoal atrai azar pra todo mundo e tu não acredita. Os rebeldes matam os soldados. Então um entra no ônibus e manda todos saírem. John o ataca, a galera do lado de fora parte pra cima do segundo e o domina rapidamente. Mas ninguém entra pra ajudar o John, pois acharam que por ele ser o protagonista não precisava. Só que esqueceram que estamos no final do filme. John toma um tiro, pois ainda levaria mais algumas semanas pra ele morrer de sua doença e o filme precisa de um final mais impactante. Ele mata o soldado, eles chegam à cratera e morre nos braços do filho. E nós vemos que a cratera, além de vegetação abundante, já tem lavouras e várias construções. Meu Deus, pessoal, 5 anos desde o impacto. 5 anos. Agora vale lembrar que esses tabacudos sem proteção atravessaram regiões contaminadas por radiação. Então não se admire se um terceiro olho brotar em todo mundo. Bem, e esses são os 54 pontos de Tudo de Errado com Destruição Final 2, filme que nos mostrou diversos refúgios, mesmo que o subtítulo do filme anterior tenha sido O Último Refúgio, se referindo ao bunker que eles ficaram. Mas isso foi coisa do marketing brasileiro, que além de alterar completamente o título do filme, ainda meteu esse subtítulo. Agora confere os outros filmes de fim do mundo que passaram pelo canal. Um forte abraço, tchau!